Capacitores são componentes de circuitos elétricos que têm a função de armazenar carga. O tempo necessário para carregar ou descarregar um capacitor depende de sua capacitância C, bem como das características dos outros componentes a que ele está ligado no circuito. É a relativa demora da descarga dos capacitores que faz com que o desligamento de certos eletrodomésticos não seja instantâneo. O circuito da figura A apresenta um capacitor de capacitância C igual a 20 microcoulombs por volts, que é igual a 20 microfarad, ligado a dois resistores de resistências, RA 40 kΩ e RB 60 kΩ, e a uma bateria de força eletromotriz E igual a 12 volts. A chave S é ligada no instante t igual a zero, e o gráfico da figura B mostra a carga Q em função de t no capacitor em função do tempo. Letra A. Qual é a diferença de potencial no capacitor em t igual a 0,2 segundos? Letra B. Num outro instante, a corrente no capacitor é I igual a 150 microamperes. Quanto vale a corrente B no resistor RB nesse instante? Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Fisquemox, eu sou o professor Carlos Mainardi e hoje nós vamos discutir aqui um circuito que tem capacitor e resistor, certo? Então aí você já viu o enunciado. O que nós temos aqui então é uma fonte que alimenta esse circuito que possui as duas resistências e aqui está o capacitor. Também temos um gráfico da carga que se deposita no capacitor em função do tempo. Bom, o nosso primeiro item pergunta qual é a diferença de potencial no capacitor em t igual a 0,2 segundos. Para solucionar esse item, nós vamos fazer uso do gráfico. Observe que o gráfico, então, da carga em função do tempo, se nós pegarmos o tempo de 0,2 segundos, isso aqui na curva está associado na vertical a um valor de carga de 50 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A partir disso aí, quando nós olhamos o nosso circuitinho, vamos relembrar. Nós temos aqui o capacitor que é citado e lembrando da sua capacitância 20 microfarad. Agora, como que eu uso essa capacitância juntamente com esse valor de carga associado ao tempo? Basta que a gente lembre que o capacitor, o que ele faz? Ele acumula cargas elétricas nas suas armaduras. E com isso, essas armaduras apresentam uma diferença de potencial que é proporcional à carga que está armazenado, porque a capacitância é constante. Desse modo, nós podemos dizer que a diferença de potencial é a razão entre a carga e a capacitância. Observe que a capacitância é 20 microfarad e a carga a gente vê no gráfico, 50, 10 a menos 6 coulombs. Desse modo, substituindo, nós temos a diferença de potencial ΔV é 50, 10 a menos 6, não pode esquecer dele aqui, ó, esse 10 a menos 6. E o micro também vale 10 a menos 6, então 20, 10 a menos 6. Só que 10 a menos 6 lá no numerador, 10 a menos 6 no denominador simplifica, fica 50 divididos por 20, e o primeiro item está resolvido, a diferença de potencial é de 2,5 volts, quando o tempo é de 0,2 segundos. No item B, está dito, no outro instante, a corrente no capacitor é 150 microamperes. Quanto vale a corrente B no resistor RB nesse instante? Então vamos lá. Aqui eu começo buscando o circuito que tem os resistores e o capacitor. Nós temos a força eletromotriz, que o texto fala em 12 volts. Nós temos as resistências RA e RB, que valem 60 kΩ, RB e RA 40 kΩ. Vamos fazer o seguinte, veja, nesse circuito nós temos aqui identificados dois nós. Nós são pontos de divisão ou junção da corrente elétrica. Então nós vemos que aqui a corrente elétrica se divide em IC e IB, e aqui nesse ponto mais abaixo, essas correntes IB e IC se encontram para formar novamente A.
Isso permite, não que seja necessário, mas eu até vou redesenhar o meu circuito, deixando ele com uma carinha um pouquinho mais fácil para alguns estudantes. Então veja, aqui está a nossa fonte de alimentação, a corrente parte da fonte, ela vem aqui no sentido horário, passa por RA, observe que aqui nós temos os mesmos dois nós, a divisão parte da corrente E e B, passando pelo resistor B, e uma outra parte E e C, passando pelo capacitor. Junta novamente aqui no nó e vai fechar o circuito. Bom, aqui nós conseguimos ver através da lei dos nós que a corrente A é a soma de IB com IC. Mas o texto fala que a corrente que passa pelo capacitor vale 150 microamperes. Dessa forma, eu posso dizer que IA, que é desconhecido para nós, é igual a IB, que é o que nós estamos procurando, né? O valor de IB, mais 150, micro é 10 a menos 6, então 150 vezes 10 a menos 6. E essa é a nossa primeira equação. Agora veja bem, no nosso circuito, nós temos aqui a fonte alimenta o circuito, que é a força aqui eletromotriz. Nós temos uma queda de potencial aqui no resistor A, e a outra queda de potencial, que eu chamo de ΔVB, cai bem na parte em paralelo. Observe que o valor de ΔVA somado ao valor de ΔVB tem que dar a força eletromotriz E. E aqui, por nós termos uma ligação em paralelo, veja uma coisa, eu não tenho dados aqui da corrente IC e eu até conheço a capacitância, mas por ser uma ligação em paralelo, observe que essa equação aqui colocada, ela não depende desse conhecimento a respeito da capacitância. Daí você olha assim, mas por que não, professor? Lembre-se, ΔV é R vezes I. Então, se eu pensar, ΔVA tem que ser RA e A, ΔVB tem que ser RB e B. Né? Se eu descartar aqui o capacitor, é isso que eu faço. Então, E é RA vezes IA, mais RB vezes IB. Agora, veja o seguinte. Aqui eu tenho IA e IB. E eu pretendo encontrar IB. Nesse caso aqui, as incógnitas são IA e IB. Mas se eu isolar IA, eu vou poder substituir na equação 1. Então, me acompanha aí, olha só. Eu jogo o termo RB e B para o lado esquerdo. Então, eu fico com força eletromotriz menos RB e B, que é igual a RA vezes IA. Agora, eu jogo RA dividindo. Observe que eu chego numa segunda equação que vai permitir que eu troque IA na primeira equação. E isso deixa apenas uma incógnita para o nosso problema, que é justamente o que procuramos, o valor de B. Então, agora, olha só, tudo que eu tenho de informação. A força eletromotriz, o valor das resistências e as duas equações. Vou substituir a equação 2 na equação 1. Então, olha só, coloquei até em cor diferente aqui, o que seria a equação 2, no lugar de IA, entrou força eletromotriz menos RB e B sobre RA, que é igual a IB mais 150, 10 menos 6. Vamos substituir o que conhecemos. Então, força eletromotriz 12. RB é 60 kg. Quilo é 10 a terceira. Então, 60, 10 a terceira. IB, incógnita. Dividido por RA, 40 kΩ. 40 kg, 10 a terceira. Igual a IB mais 150, 10 a menos 6. Observe aqui que nós podemos fazer uma distributiva lá no lado direito com esse 40, 10 a terceira. Eu posso lançar ele multiplicando tanto IB quanto 150, 10 a menos 6. Observe então que eu vou ter a partir dessa multiplicação. Bom, o lado esquerdo fica 12 menos 60, 10 a terceira IB, bonitinho o que tem aqui no numerador. Agora, eu tenho 40, 10 a terceira IB. Então, eu fico com 40, 10 a terceira IB. 40, 10 a terceira, que multiplica 150, 10 a menos 6. Bom, 40 vezes 150 é 6.000. E 10 a terceira com 10 a menos 6, fica 10 a menos 3. Só que 6.000, 10 a menos 3, olha só, aqui eu tenho 3 zeros que cancelam esse 10 a menos 3. Eu fico apenas com 6. Agora, matemática super básica, tudo que não tem IB vai para a esquerda, quem tem IB vai para a direita. Olha como fica, 12 menos 6,
O 60, que é negativo, vem somar com 40, o 10 a terceira e B fica em evidência, então tá lá, ó, 60 com 40, 10 a terceira e B. Agora, quando eu isolo IB, 12 menos 6 é 6, e 100, 10 a terceira, no caso aqui, eu transformo em 10 a quinta. O resultado aqui, então, observe que eu posso jogar 10 a quinta para o numerador, 10 a menos 5, e 6, 10 a menos 5, é o mesmo que 60, 10 a menos 6. Só que o 10 a menos 6 é o micro. Logo, a corrente IB é de 60 microamperes e está aí determinada a corrente elétrica que passa pelo resistor RB item B desse problema. Se você gostou, dá um like aí para o Physics in Box, isso aí ajuda muito o canal, isso conta para o YouTube que a gente faz um conteúdo de qualidade que ajuda aí muitos estudantes. Se você tem dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde. Se você também tem colegas que estão estudando, compartilha com eles aí para que eles possam conhecer essa aula, conhecer o canal. Se você não está inscrito, se inscreve para saber de todas as atividades aqui do Physics in Box, que toda semana tem aula nova, tem assuntos novos. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça que lá no nosso site nós temos mais questões para serem resolvidas, para você poder estudar. E por hoje é só. Muito bom ver você por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.